Diante do desgaste gerado pela mega operação no Rio de Janeiro, a base governista decidiu disputar nos bastidores a presidência da CPI do crime organizado, que deverá ser instalada amanhã no Senado. O Planalto se articula para tentar barrar Flávio Bolsonaro, que preside a Comissão de Segurança Pública e é, até agora, o favorito da oposição para o posto. A ideia dos conservadores é usar o colegiado para investigar a estrutura, a expansão e o financiamento de facções e milícias em todo o país, além de apurar a infiltração dessas organizações em instituições públicas. Esse movimento do governo acontece depois de aliados do presidente da República avaliarem que a CPI tem potencial para gerar maior desgaste para o Planalto do que na própria CPMI do INSS. Chamar os nossos comentaristas. Roberto Mota, ao vivo, no Rio de Janeiro, a postos, preparado. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Em destaque, a CPI, que vai apurar a atuação do crime organizado e a disputa de partidos que olham para as pautas de segurança pública de maneira muito distinta, né, Mota? A presidência ficar com o partido A ou com o partido B determina sucesso ou insucesso de uma CPI? Bem-vindo, Mota. Essa é uma excelente pergunta. Seja muito bem-vindo de volta, Caniato. Nós sentimos a sua falta aqui. Boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Quando foi que combate ao crime virou uma questão ideológica? Porque existem pessoas que estão sempre contra a polícia. Porque existem organizações e entidades que fazem a defesa do crime. Não é a defesa do indivíduo. Eu não estou falando da defesa de um réu no contexto de um processo criminal. Eu estou falando da defesa da atividade criminosa. É preciso responder a essa pergunta. E eu vou dar uma dica aqui. O discurso da esquerda brasileira sobre criminalidade e segurança pública é quase todo importado direto da esquerda americana. Essa importação é feita através de um ecossistema de ONGs, muitas delas financiadas em dólar por fundações dos Estados Unidos, como aquela fundação do senhor George Soros. Quem quiser saber que bandeiras a esquerda brasileira vai levantar ano que vem na segurança pública, basta olhar o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Pois é, CPI do crime organizado em destaque na abertura de Os Pingos nos Is. O Dávila, Luiz Felipe Dávila, ao vivo com a gente. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. As autoridades acordaram para as temáticas que envolvem segurança pública ou parece muito conveniente esse tipo de debate agora? Bem-vindo e suas expectativas para essa CPI que deverá ser instalada amanhã. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, e muito bem-vindo de volta aos nossos Pingos nos Is, Caniato. Sentimos muito a sua falta aqui, como bem disse o Mota. Olha, essa história de CPI é, na verdade, uma perda de tempo. Por quê? Porque o Brasil precisa combater o crime organizado. Este combate ao crime organizado precisa de leis, atitudes e posicionamento do governo, tanto federal como os governos estaduais, completamente diferentes do que essa questão de segurança pública. Crime organizado é máfia, é uma guerra civil, é outra história. Portanto, politizar isto numa CPI não vai trazer nenhuma grande solução. Nós já sabemos o que é preciso ser feito. Nós precisamos aumentar as penas para o tipo de crime organizado. Nós precisamos melhorar, sim, a qualidade do serviço público nessas comunidades, porque senão o crime organizado sempre vai ter freguês, no sentido, já que o Estado não presta um bom serviço na segurança, na saúde, na infraestrutura, o crime organizado acaba fazendo isso. E máfia tem a ver também com algo muito importante, que é a criação do que nós já falamos aqui da pena na Itália, a lei antimáfia, o fast track legal, ou seja, precisa ter rigor de penas, cumprimento efetivo da pena, cárcere duro, isso é prisão de segurança máxima, e precisa criar a tal Agência Nacional Anticrime Mafioso, que é fundamental
para combater o crime organizado. Ou seja, nós já sabemos o conjunto de leis, de ações, de atitudes que o Brasil precisa tomar para enfrentar o crime organizado. Misturar este debate com a questão de segurança pública é deixar de lado o combate à máfia, ao crime organizado. E isso, Caniato, vai continuar custando não só centenas de vidas todos os anos, como também vai pavimentar o caminho para o Brasil se tornar um narco-estado. Pois é, amanhã acontece essa sessão de instalação da CPI do crime organizado no Senado Federal. Cristiano Beraldo ao vivo com a gente vai trazer também suas impressões, expectativas para essa CPI que deve discutir muitas questões que envolvem as facções criminosas que não surgiram ontem, né, Beraldo? Então vai ter uma porção de coisas para serem debatidas e analisadas nessa CPI. O que é preciso considerar a partir da instalação dessa comissão? Bem-vindo, boa semana. Obrigado, Caniato. Bem-vindo a você de volta aqui à nossa casa, aos Pingos nos Is. Espero que tenha aproveitado as férias. Boa noite ao Mota, ao Dávila, a audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, veja, a preocupação do governo não é com o tema em si. A preocupação do governo, que sabe muito bem que as CPIs são manipuláveis, que os deputados e senadores são sempre muito sensíveis ao bolso, sobretudo às vésperas de um ano eleitoral. O governo continua podendo não bloquear, mas criar problemas, atrasos, complicações na liberação de emendas parlamentares. Tem sempre aquela indicação que pode ou não pode sair. Tem agora a indicação para o Supremo Tribunal Federal, que pode ser usado como moeda de troca para que o senador Davi Alcolumbre possa ali fazer algum movimento que preserve o governo. Então, tudo isso o governo sabe usar e usa muito bem. Veja, nós temos andando a CPMI do INSS, que nós tratamos nessa CPI, ou pelo menos o Congresso trata nessa CPMI, da investigação do roubo de aposentados. Bilhões de reais que foram retirados na mão grande da aposentadoria de aposentados brasileiros. Um escândalo absurdo, não apenas pelas cifras bilionárias, mas porque estamos falando do roubo de idosos, pessoas que passaram a sua vida contribuindo com o Brasil, recolhendo seus impostos, e que quando achavam que ia usufruir de uma aposentadoria tranquila, vem lá a mão grande dos amigos do governo e toma parte dessa grana, coloca esses aposentados em dívida através dos consignados, que é um outro escândalo maior do que esse que está sendo investigado, e por aí vai. Então, o governo não tem medo de CPI ou de CPMI. O governo tem medo de defender o indefensável, de defender uma bandeira que as pesquisas feitas após a operação da última terça-feira no Rio de Janeiro demonstram que a população brasileira não quer ver defendida. A população brasileira, na sua maioria, está farta de ver bandido se dar bem, está farta de viver refém do medo. Portanto, o governo estará numa posição de ver ali pessoas sendo chamadas com as quais eles têm longa convivência, que eles conhecem o histórico, conhecem a ficha corrida, que vários membros do governo, sobretudo esses que estão lá no Congresso Nacional, já por várias vezes saíram aí para dar declarações de proteção, dar declarações de que estão sensibilizados com o sofrimento desses marginais bandidos criminosos. A gente precisa lembrar que quando houve a CPI do MST na Câmara dos Deputados, que investigava invasor de terra, um grupo que não respeita o direito à propriedade privada, que é um direito sagrado, é um direito que está entre os pilares necessários, fundamentais para a existência de um Estado democrático de direito. Mas havia nessa CPI do MST um grupo de parlamentares que defendiam descaradamente, inclusive um padre que estava lá na Câmara dos Deputados defendendo bandido invasor de terra. Portanto, como eles não têm nenhuma vergonha de defender o indefensável, eles estão prontos para ir para a CPMI ou para a CPI defender
essas organizações criminosas, para ir lá demonizar a polícia, para ficar avançando em cima do direito da população de se ver protegida pelo poder público. Entretanto, eles sabem que este tipo de defesa, às vésperas do ano eleitoral, terá um peso muito grande, proporcionará uma perda muito grande de qualquer apoio que eles esperam ter, sobretudo na campanha de reeleição do presidente da República. Pois é, falando dessa CPI que vai ser instalada amanhã, provavelmente, né, mas também das várias discussões que acontecem no cenário político, Mota, de tempos em tempos, após um crime de grande repercussão, um fato muito importante, muito relevante, a classe política se aproveita dessa situação para tentar promover mudanças, né? Deputados apresentam projetos, né, ou sugestão de instalação de uma comissão, vão fazer uma audiência pública, isso faz parte do jogo político. Então, o uso político desse tipo de temática faz parte do jogo. Você não acha que a gente está diante de uma super oportunidade, uma baita oportunidade, como há muito tempo não se via, de aproveitar essa janela de oportunidade e promover mudanças substanciais na legislação, Mota? Não há dúvida disso, Caniato. Eu acho que se abriu uma janela de oportunidade gigantesca, tão grande quanto inesperada. 15 dias atrás, ninguém podia imaginar que essa janela ia se abrir. Agora, para que ela possa ser bem aproveitada, é preciso que as ideias certas sejam colocadas na mesa. Não adianta vir com aqueles mesmos projetos populistas de sempre, que são como se fosse o equivalente a um band-aid para quem está precisando de uma cirurgia, e sempre um band-aid populista. O trabalho de a CPI é político. Então, talvez a missão importante para essa CPI seja aprofundar um pouco mais o olhar sobre potenciais ligações entre o mundo da política e o mundo do crime. O fato do qual a gente não pode fugir, porque está diante de nós todos os dias, é que há muitos políticos que sempre se posicionam contra qualquer tentativa de endurecimento da legislação penal. São políticos que fazem discursos defendendo o fim da polícia militar, defendendo a descriminalização das drogas, dizendo que nas regiões comandadas pelos traficantes, lá as regras são diferentes. A gente tem que entender isso. Então, talvez valesse a pena para essa CPI, com toda a calma, com toda a serenidade, com toda a elegância, sem usar palavreado chulo, com absoluta calma, examinar de onde vêm essas defesas de pautas que são tão impopulares. A gente acabou de ver várias pesquisas mostrando que a esmagadora maioria da população tem repulsa aos criminosos, apoia a polícia, apoiou essa operação no Rio de Janeiro. Não custa lembrar um detalhe, uma reflexão que vale a pena a gente fazer e que eu postei ontem no X. Os partidos e os políticos que são sempre bem recebidos em áreas controladas por traficantes e terroristas, na verdade, eles estão sendo bem recebidos por traficantes e terroristas. Pois é, Dávila, você sempre defendeu um arcabouço de medidas, né? Uma mudança substancial na legislação, um pacote antimáfia. Você reiteradas vezes defendeu esse tipo de mudança, mas você entende que há, primeiro, vontade política. O que aconteceu no Rio de Janeiro, a mega operação, os índices, principalmente das pesquisas que foram reveladas, que apontam o apoio maciço da população, inclusive população que mora nas comunidades, que apoiam esse tipo de manifestação, esse tipo de ação por parte da polícia. Você acha que esse conjunto de informações ajuda, inclusive, os parlamentares a avançarem para tentar chegar próximo a isso que você defende? Deveria ajudar, Caniato, se nós estivéssemos no primeiro ano de mandato, mas às vésperas de uma eleição, todo o palco
é lugar para constranger o adversário, mostrar como você se diferencia do outro e não resolver problemas reais. Vou dar aqui um exemplo. Foi debatida, aventada, a criação da Agência Nacional Anticrime Mafioso, que é algo fundamental, é algo que funciona na Itália e é indispensável. E foi completamente massacrada pelo corporativismo, principalmente da Polícia Federal, jogando contra a criação de uma instituição como essa. Então, assim, por exemplo, outra coisa, todo mafioso nesse cárcere duro, que ele chama essa pena dura, precisa cumprir prisão em prisão de segurança máxima. Precisa ter prisão perpétua, não pode ter visita. Agora, existe uma enorme resistência, como você sabe, a essas coisas no Brasil. Então, assim, se você parte do ponto que as medidas tomadas em outros países que deram resultado não vão ser adotadas aqui por questões político-eleitorais, porque, na verdade, no ano eleitoral ninguém quer mexer nesse vespeiro, a direita quer, a esquerda não quer, não vai sair nada. Então vai virar mais um ringue de disputa político-eleitoral. E isso é perder tempo. É urgente a questão de combater o crime organizado. Nós precisamos de uma estratégia clara, estratégia de restabelecer controle territorial, estabelecer a presença do Estado nessas comunidades prestando serviço de qualidade, desmantelar o crime organizado. Se você não tem o tal do fast track, que é outro mecanismo usado para um julgamento rápido dos membros das organizações mafiosas, o que acontece, Canhato? Quanto mais lento for o sistema de justiça, mais suscetível à corrupção e à cooptação. E eles beneficiam isso. Isso ajuda o crime organizado a se instalar nas paredes do Estado, na política, na justiça. Portanto, nós sabemos o que é preciso ser feito para enfrentar o crime organizado. O problema é que não há disposição política. O que há é mais um fórum para se debater eleitoralmente duas visões distintas de mundo.